Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, quero falar de um assunto aqui com vocês hoje. Galera aí que trabalha com marcenaria, galera que quer empreender com marcenaria, galera que quer trabalhar com móveis planejados. Mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Você tá vendo esse espaço aqui, ó? Esse espaço aqui é onde tudo começou. Onde eu comecei a trabalhar com marcenaria, comecei a trabalhar com móveis planejados, com essa banquinha de serra aqui, ó. Aqui tem algumas sobras de MDF, algumas pedaceiras pequenas, então metade de uma peça de MDF aqui, uma chapa. E aqui tem algumas coisinhas, sobra de parafuso, essas coisinhas de marcenaria. Aqui tem umas ripas, painelzinho ripado. Mas por que eu tô gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre marcenaria? Tava assistindo um filme essa semana e o nome do filme era De Porta em Porta. Pessoal, fica bem atento a esse vídeo. Eu creio que seja muito importante para quem está trabalhando na área da marcenaria há muito tempo aí, que está se arrastando e que está vendo que as coisas às vezes ficam mais difíceis. Isso é normal. Mas voltando aqui ao assunto, eu assisti o filme, né? Esse filme é chamado De Porta em Porta. E eu tirei um insight muito forte desse vídeo. Eu aprendi algo muito importante nesse vídeo, nesse filme. Nesse vídeo não, nesse filme. Que é a gente se atualizar. Esse filme fala muito sobre isso, que a gente tem que se atualizar de acordo com o que o mundo vai mudando. Esse filme fala de um senhor, de um rapaz, que ele tinha uma deficiência, uma paralisia, e ele tinha muita dificuldade de arrumar emprego, né? E aí, certo dia ele foi atrás de um trabalho, a mãe dele levou ele para procurar emprego em algumas empresas, e ele encontrou uma empresa que era para vender produtos de limpeza. E tinha que vender de porta em porta mesmo, na rua aí. E aí, quando ele foi falar com o gestor da empresa lá, eles disseram que não tinha vaga para ele. E aí ele pediu pro cara, disse: cara, me dá uma oportunidade aí, me dá a pior rota que tu tiver aí, que não esteja vendendo nada. Me dá a pior rota, e aí eu começo por ela. E ele começou. O cara deu a pior rota para ele. E ele começou, de porta em porta, vendendo, batendo. Demorou muito para ele fazer a primeira venda dele. Mas ele conseguiu fazer a primeira venda dele. E depois que ele fez a primeira venda dele, ele se empolgou, né? Ele se empolgou, ele acreditou que dava certo. E ao longo do tempo ele começou a construir uma cartela de clientes. Começou a evoluir. Só que ao passar do tempo, as coisas começaram a mudar. A tecnologia chegou, a internet chegou. E aí ele botou uma pessoa para trabalhar com ele, uma jovem. E ela falava muito para ele sobre isso. Olha, vamos comprar um computador. E aí ele: não, eu preciso da máquina de escrever, porque eu não erro. E aí ele demorava muito para digitar na máquina de escrever. E aí ela falou para ele várias vezes: não, compra um computador, tem acesso à internet, assim mais prático e tal. E ele nunca quis. E os anos foi passando. Com a chegada da tecnologia e os anos passando, tudo foi se modernizando. Ele passou por um momento difícil, a mãe dele faleceu e ele tirou uns dias de folga. Um período de folga sem trabalhar. E depois ele retornou para a empresa. Quando ele chegou na empresa de novo, a empresa estava toda mudada. Não tinha mais aquele monte de papel jogado por cima das mesas, aquele monte de gente trabalhando, aquela confusão não tinha mais. A empresa estava toda atualizada, tinha setores, estava toda dividida por setores. Inclusive o setor dele, que era onde tinha muita gente, já não tinha mais ninguém, só ele. E ele estava em busca do setor dele e o rapaz: só é uma salinha que fica lá no final do corredor, de porta em porta. Tinha um nome na porta da sala. E ele chegou lá, só tinha um rapaz organizando a bagunça lá, não tinha mais ninguém. E aí ele estava buscando um catálogo. E o rapaz deu esse catálogo para ele. E aí ele caiu num campo de novo, vendendo, né? Só que ao longo desse tempo, ele vendendo, a clientela dele caiu. Diminuiu, ele não conseguia mais obter cliente, ele não conseguia mais vender, ele não tinha um celular para manter contato com o cliente, ele não tinha acesso à internet, não tinha acesso a computador. E
aconteceu que chegou um dia que ele foi lá na empresa prestar conta, pegar catálogo novo, e o gestor da empresa explicou para ele que aquele setor que ele trabalhava não existia mais, que estava fechado, e eles iam extinguir ele. Na verdade já tinha extinguido, né? E ele ficou sem chão, pessoal. Ele foi demitido, voltou para casa dele, passou assim um longo período na deprê mesmo, na triste, sem saber o que fazer. Se aposentou, e quando foi um belo dia ele saiu para tomar um café e ele viu as pessoas trabalhando, mexendo no computador, pessoas vendendo, usando o celular, acesso à internet e tudo, usando a tecnologia, e ele decidiu voltar atrás. Ele voltou lá na empresa e ele pediu para trabalhar lá de novo. E eles falaram para ele: olha, é o seguinte, aqui não tem mais vaga para você, aquele setor que você fazia, ele já não existe mais. Hoje em dia a tecnologia é diferente. Aí ele disse: não, eu consigo vender pelo celular, eu consigo vender através de ligação. E aí eles recontrataram ele, porque ele era um ótimo vendedor. Sendo que quando eles recontrataram ele pegou a cartela de cliente deles antigo, pegou os telefones e saiu visitando todos os clientes deles antigos, pegando o número dos telefones, e ele organizou uma agenda. Em vez de ele ir de porta em porta, como antigamente, ele ligava antes. Ele ligava, falava, agendava com o produto a pessoa queria, e ele só ia no dia da entrega do produto. E sendo assim, ele conseguiu se restabelecer de novo, ele conseguiu crescer, prosperar e evoluir. Mas qual é o insight que eu tiro desse filme? O que eu quero falar desse filme pra gente, a galera aí da marcenaria? Cara, a tecnologia chegou pra gente. Ela chegou pra mim, ela chegou pra você, ela chegou pra a galera que trabalha com móveis planejados. Hoje em dia a gente tem um sistema mais prático para fabricar móveis. É o Cutplan, que é uma plataformazinha que a gente consegue cadastrar peças para fazer o plano de corte. A gente tem o Corte Cloud, que a gente consegue cadastrar as peças diretamente no site da Corte Cloud e procurar uma fábrica, né, próximo, uma central de serviço, uma madeireira que eles façam corte e fita, ou só o corte, e a gente consegue mandar os pedidos e receber tudo cortado e fitado, ou só cortado. A gente tem essas fábricas de modulados, que também são centrais de serviço, que atendem pelo Promob. Eles recebem o pedido através do Promob, ele executa tudo, corte, fita, usinagem, já vem com puxador, corrediço, dobradiço, em tudo. Então, galera, chegou o tempo de se atualizar, chegou o tempo de se modernizar, porque esse ramo da gente, de marcenaria mesmo, tradicional, marcenaria ali, o chão de fábrica mesmo ali, engolindo pó, cortando chave de MDF nos peitos, lixando, rasgando, fazendo isso, tá deixando de existir, Aí muita gente diz assim: mas isso nunca vai deixar de existir, né? Essas coisas nunca vai deixar de existir. A gente pode achar que isso não poderia acontecer, mas está acontecendo. Hoje em dia não tem mais profissionais. Para quem já é da marcenaria sabe que não tem muitos profissionais no mercado. Você procura aí um cara aí, um marceneiro, para executar um serviço, não tem. E a mão de obra está ficando escasso. Para serviço braçal você encontra montador tem muito ainda. Tem uma galera nova que está entrando aí, está se adaptando, está aprendendo, mas precisamos se atualizar, pessoal. Precisamos se atualizar para que a gente não venha ficar para trás e o tempo passe, a pessoa envelheça e depois a pessoa olhar assim e dizer assim: se eu tivesse aprendido isso aí no tempo, eu tinha me dado bem. Se eu tivesse mudado de vida, mudado a mentalidade no tempo que começou isso aí, eu tinha me dado bem. Mas o tempo é agora. Então eu queria deixar essa dica para vocês aí, ó. Se atualize, pessoal. Se atualize. Vamos se atualizar, porque o tempo passa, o tempo não espera. Entendeu? E tem muita galera boa aí no mercado, marceneiro mesmo, que com a própria mão ele consegue executar um serviço bom. Imagine se ele tiver acesso à tecnologia. Então busque conhecimento, busque aprender. Valeu, pessoal.